Olá, pessoas com conteúdo, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal do Seu Conteúdo, eu sou o Rafa Brito. Nesse novo vídeo do canal, falar de games, né, que é de games antigos, né, consoles antigos, que é o caso deste aqui, né, uma série muito querida que vocês gostam e aqui muito especial relembrar os 40 anos do Nintendinho, né, esse console super icônico que simplesmente mudou aí a forma de como jogamos o videogame dos anos 80, né, que até eu diria que salvou a indústria dos games depois ali do Crash do mesmo ano de 83 e que mudou a indústria, que moldou a indústria que temos de videogames até hoje, né? Mas o console que era chamado de Famicom no Japão, onde ele foi lançado, nos Estados Unidos depois foi chamado de NES, ou aqui no Brasil foi o Nintendinho mesmo, tá? O primeiro console de mesa da Big N e da Nintendo de 8 bits aí, revolucionou tudo, tanto o mercado, o controle do Nintendinho, né? As estratégias de marketing, os jogos, o conceito de passar de fase, né? Porque até inclusive revistas, né? Que a gente é revista do Atari, porque era muito por score e tal. Aqui criou todo esse mercado que depois foi aperfeiçoado ali nos anos 90 com a geração seguinte do Super Nintendo e Mega Drive. Mas, por exemplo, sendo o conceito de passar de fase, as locadoras também, né? E claro, os cartuchos aí que revolucionaram tudo também, né? O console foi lançado no dia 15 de julho de 83 no Japão e nos Estados Unidos 2 anos depois, dia 18 de outubro de 85 nos Estados Unidos. No Brasil temos que falar sobre o mercado brasileiro, porque é o seguinte, oficialmente ele chegou no Brasil só em 93, lá com o esquema do acordo lá da Playtronic com a Gradiente também, né, que também já chegou o Super Nintendo. O Nintendinho e o Super Nintendo chegaram praticamente juntos no Brasil. Mas temos que falar dos clones do Nintendinho que pipocaram no Brasil nos anos 80 até começo de 90 também. Por quê? Porque aqui no Brasil não chegavam os produtos de fora aqui no Brasil, porque tinha a chamada Lei de Reserva de Mercado. Posso até fazer um vídeo só sobre isso, que depois foi derrubada em 92 com o governo Collor. Foi das poucas coisas boas que o governo Collor fez, não a única coisa boa que ele fez, que foi derrubar a lei de reserva de mercado aí, né? Mas os clones do Nintendinho aí dos anos 80 tinha os mais famosões, o Top Game, que era da CCE, tinha o Dynavision, que era produzido pela Dynacon, Phantom System, que acho que foi o mais marcante para uma geração, ele e o da Dynacon também, mas o Phantom System também, né, e outros também, mas esses foram só os principais aí, né. É curioso como o único que assim que bateu de frente com o Nintendinho foi o Master System, embora o Nintendinho tenha ocupado quase 90% do mercado, mas o Master System teve o seu papel. No Brasil, foi um dos poucos mercados que o Master System vendeu mais do que o Nintendinho, eu tô falando dos clones, tá? Do Nintendinho mesmo. Porque tinha aqui a Valkyria Tectoy que chegava de forma oficial no Brasil os consoles da SEGA nessa época, mesmo com a lei de reserva de mercado que existia. Eu diria, sem falar besteira nenhuma, tá? Se não fossem os clones do Nintendinho, provavelmente e não era só no Brasil, era em outros países também. Se não fossem os clones, o Nintendinho talvez venderia ali quase pau a pau com o PlayStation 2 ali, mais de 100, quase 150 milhões de consoles. Agora, de falar de Nintendo, a gente também não pode deixar de falar sobre os acessórios que tinha, né? Tinha óculos de realidade virtual, ou mesmo na época já tinha isso já. Tinha a pistola, que era justamente para jogar muitos jogos, mas sobretudo o Duck Hunt, que foi um dos mais vendidos do console, foi o segundo mais vendido, inclusive, só perdeu para o Super Mario Bros. Mas aí que você tinha que matar ali os passarinhos ali. É totalmente errado hoje em dia, mas sim, fez muito sucesso na época. Tinha ali o robô ali, que só o seu primo rico ali que tinha. Tinha dois famosões ali, o tapete, né, que é chamado de Power Pad, e claro, a Power Glove, que era a luva ali, que fez a alegria de muita gente ali, né. Mas temos que falar dos jogos também, né? O Super Mario Bros, claro, que foi mais vendido do console. Até um dia desse era o console mais vendido da história aí.
Mas o 3, que para mim é o melhor jogo do console aí, que revolucionou tudo também, que sem ele não teremos Super Mario World como tivemos depois nos anos seguintes aí, e que foi concebido como uma peça de teatro, até os próprios criadores do jogo assumiram isso. Teve o Super Mario 2, mas tem a polêmica ainda que no estado aqui no Ocidente chegou. O Super Mario 2 diferente, que é um jogo totalmente diferente da franquia aí, que depois foi incluído na coletânea do All Stars. Mas o Mario 2 original era o que foi chamado aqui de Lost Levels, que na verdade é a mesma estrutura do Mario 1, só que 30 milhões de vezes mais difícil, e foi banido aqui do Ocidente por causa disso, por causa da dificuldade dele, mas depois foi incluído no All Stars aí, né? Queria falar do meu segundo jogo favorito do console, que é o primeiro Zelda, né? O The Legend of Zelda, lançado em 86 no Japão e 87 aqui no Ocidente. Foi o jogo que introduziu essa coisa aí da bateria que dá para salvar dentro do próprio cartucho, e isso foi uma revolução também porque como era um jogo muito extenso, extenso pra época, claro, né? Mas muito extenso, com muitos detalhes ali, e era uma narrativa não linear como estava mais acostumado, você meio que era livre ali no cenário ali, tinha essa bateria que você podia salvar em momentos ali de salvamento do jogo, depois você voltava do ponto em que você estava. É uma coisa que existe até hoje, mas na época isso era revolucionário, totalmente fora da caixa aí, né? O Zelda 2, lançado ali alguns anos depois, foi um jogo que tentou surfar na onda do linear de fase, não deu muito certo, e tanto que no jogo seguinte de Zelda, A Link to the Past, para Super Nintendo, voltou ali o padrão que foi concebido com o primeiro Zelda. Tinha o primeiro Metroid, né, da nossa protagonista a Samus Aran, que além de, para quem não sabe, esse nome Samus Aran foi inspirado por causa do Pelé, né? Pelé Edson Arantes do Nascimento, Samus Aran, sim, nomes se parecem, mas também é plot twist porque ela vive ali com o capacete o jogo todo, mas para quem salva ali depois vê que na verdade era uma mulher. Foi revolucionário na época, tenho certeza que muita gente foi pegando plot twist, mas é bem legal isso das primeiras grandes heroínas aí do mundo dos games. Mega Man, que não era bem um jogo da Nintendo, mas que ficou muito marcado pelo Nintendinho, depois pelo Super Nintendo também, né? O Contra, que era um jogo de tiro extremamente difícil também. Duck Hunt, já citado também, que foi dos mais populares. O Punch Out também, que foi muito sucesso nas locadoras, na venda também. Os jogos de Tartarugas Ninja, que eram os legítimos jogos aí de briga de rua aí, que eu particularmente gostava bastante. Eu curtia muito aquele do Super Nintendo ali, né, que foi lançado em 91, se eu não me engano, que foi dos melhores jogos de briga de rua que eu já joguei aí, mas esse do Nintendinho também é muito massa também. Final Fantasy, que também era símbolo aí de Nintendo, Super Nintendo até aí, para as plataformas PlayStation ali no final dos anos 90 ali, mas é muito massa ali os primeiros Final Fantasy também. Tem o Final Fantasy 3, que na verdade é 6 no Japão, que foi depois para a Super Nintendo também, enfim. Aí temos esse console maravilhoso, icônico, aí que repito, ocupou quase 90% do mercado, que tem a sua importância, claro que sem ele não temos o mercado de videogames que tem hoje. A Nintendo tava nadando de braçada nessa geração, até com um pouco de arrogância, né? Porque tinha ali quase monopólio das third parties. Teve que a SEGA intervir no mercado e com o sucesso da SEGA, isso foi aí se difundindo ali, as third parties foram para a SEGA também, mas a SEGA que liderou por duas gerações, aqui da geração do Nintendinho, claro, a geração do Super Nintendo, embora tenha ali o embate com a SEGA, ela acabou vencendo a geração no fingir dos ovos aí, mas, mas que mas que sim é o console dos mais importantes da história
Com certeza. Eu vou dizer, eu nunca joguei um Nintendinho mesmo, tá? Eu joguei os clones nas locadoras ali que tinha nos anos 90, mas depois eu joguei muito emulador, porque tem emulador até hoje, tem emulador aí que você pode baixar aí no seu celular, tem no PS1 tinha emulador de Nintendinho, inclusive eu tenho aqui e jogo até hoje. E claro, né, os jogos aí de Mario tinha na coletânea Super Mario All Star, né? Mas conta aqui embaixo se você teve um Nintendinho, se teve um clone de Nintendinho, quais seus jogos favoritos, quais você mais jogou, deixa aqui no comentário, vamos interagir. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, curta, não gostou, descurta, ativem o sininho e inscreva em nosso canal. Também temos redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, deixar todos os links aqui embaixo. Então, é isso, beijo, abraço, tchau.